qual o quadro hoje real que nós encontramos de cultura, de espiritualidade, religiosidade dentro desse quadro sociopolítico que encontramos? Como coadunar uma coisa com a outra? Olá, pessoal. Eu vou trazer para vocês, muito em função das críticas, que não são perguntas, que se fazem na rede social, nas minhas redes sociais, inclusive, sobre espiritismo, questionando doutrinas, sem entender qual o papel que eu faço aqui. Então, eu já estou há 2 anos nesse processo e as pessoas ainda não entenderam que o meu intuito é desconstruir tudo que é falso, hipócrita, que é do sistema, que afirma o sistema, que oprime, que mantém quadrado numa caixinha, que não dá liberdade e não dará, para que você tenha o contato com a sua transcendência, a sua liberdade, o seu livre-arbítrio efetivo para escolher como você quer viver, como você vai caminhar dentro da sua própria formação. Você decide o que estudar, o que ver, você decide o que é realmente arte, o que realmente é espiritualidade. Não precisa vir aqui discutir, mas se você tiver liberdade, você tem argumentos. E não apenas falácias ou as artes de discutir sem ter razão, usando xingamentos, detratando o que se fala. Ah, mas em fulano de tal, ou na religião tal, se você é da religião tal, que você está satisfeito, que você diz que ali tem uma verdade, fique. Para que vir aqui assistir um vídeo que tem fundamentos filosóficos, tem estudo, porque não tem mais espaço de estudo nesse país, e não só nesse país. As universidades vazias, primeiro e segundo grau, educação fundamental esvaziada. Uma pessoa com educação esvaziada vai ler o quê, vai entender o quê, vai questionar o quê? Porque questionamento é entender um conteúdo e, a partir daquele conteúdo, fazer uma pergunta real, uma dúvida real, e não um questionamento redundante de combater uma doutrina com a outra, trocar 6 por meia dúzia, e eu não faço isso, porque eu não sou nem 6, nem meia dúzia. Esta é a questão. Eu não trago doutrina, eu trago questionamento, conhecimento. Não, nem digo, você é dona da verdade. Não, não é dona da verdade. Vamos buscar juntos esse caminho. Vamos trabalhar juntos num questionamento real, saindo do sistema, libertando do sistema. O caminho da espiritualidade, simbolicamente, tem como, vamos dizer, figura representativa a primeira carta do tarô, que o tarô é um livro para este processo, é um livro aberto, simbólico, para um processo de busca da espiritualidade, do contato transcendente real. As pessoas não entendem, jogam tarô somente para saber, eu vou ter casa, eu vou ter relacionamento, eu vou ter prosperidade, tipo, adivinhação. E poucos sabem ler, mesmo para a adivinhação, que seria ler as energias confluentes naquele momento dentro do campo daquela pessoa. Então, por isso se desacredita, mas o tarô é, antes de tudo, um livro, um guia
iniciático. O que é iniciático? Para você iniciar o seu caminho espiritual verdadeiro. E você vai perceber e sentir. Não é ninguém que vai dizer e mandar você fazer A, B ou C de oração, de reza, disso e daquilo. E hoje não é pior, eu vou trazer esse quadro para vocês. Então, eu não questiono, não discuto por causa disso. Ah, porque no Espiritismo falou isso assim, assim. Porque não sei que lá, de não sei quem da projeção astral. Siga-o. Siga-o. Para isso, esse canal é livre. E reivindico a minha liberdade, o meu espaço de colocação. Não é questionamento. Colocação. É uma desconstrução positiva daquilo que se engessou, daquilo que se criou em cima de uma verdade luminosa. Porque a espiritualidade e a base do ocidentalismo, que tem a ver com o Cristo, aquele que se chamou Jesus, que é a luz, né, Crestos, né, foi engessado, e eu já provei aqui como foi feita, como foi criada, 400 anos depois, instituída. Ele não fundou religião e não jamais fundaria, e não vai fundar quando se voltar, ou não voltar, se tiver realmente um segundo avatar dessa natureza. Não pode, porque religião é engessamento, é político, é controle do seu comportamento, da sua epifania, da sua libertação desse sistema materialista que aqui está. Então, as religiões acabam por endossar o sistema material. E não é muito difícil ver isso. Aqueles que passam para você essa verdade, vamos dizer assim, são ricos, milionários, vivem até hoje nababescamente, enquanto os fiéis que pagam e sustentam esta religião, seja qual for ela, é miserável, é pobre. E isto se repete desde o catolicismo ao protestantismo, ao evangelismo. O evangelismo, então, é absurdo. As pentecostais, neopentecostais, estão no nível do absurdo. Pelo menos aqui no Brasil, quando se diz que até traficante tem igreja nas comunidades carentes ou favelas, tirando o dinheiro do povo, lavando o dinheiro de uma maneira absurda, de vídeos declaradamente no YouTube, shorts, dizendo: eu estou tirando semanalmente 70 mil reais naquela igreja, mas eu poderia tirar 210 mil. E o dízimo é 10% do que você ganha. Aí, considerando que você paga um imposto, classe média, né? Entre 12,5%, 27,5%, chegando a 30% se for, você está pagando muito mais. Só que para nada. Se já reclamam de pagar o imposto para o governo, imposto de renda, imposto de circulação de mercadoria, imposto sobre serviço, imposto IPTU, IPVA, não sei o quê, imposto, e não recebe o benefício, você imagina religiosamente. Qual o benefício está recebendo quando dá o dízimo para uma igreja, seja ela pentecostal, católica, ou mesmo dentro do judaísmo, para quem está hoje ensinando cabala como uma espécie de judeu, tem judeus autênticos e tem falsos judeus, porque o judaísmo não comporta conversão, é diferente do cristianismo e do islamismo, que quer trazer para si, então tem a conversão, mas no judaísmo não tem. É judeu o nascido de ventre judeu. Acabou. Fim de papo. Então você vai ser goi. E aí, o goi, que gosta, que acha que todo judeu é rico por causa da cabala, porque todo judeu é banqueiro,
lá. Eu conheço muito judeu pobre, mas tudo bem, é um senso comum que todo judeu é rico. Então, usando mistérios da Cabala. Aí tem os espertinhos que vão ensinar a Cabala, que não são judeus, nem praticam, nem vão às vezes à sinagoga, nem nada, mas ensinam a Cabala e cobram um salário mínimo, ou o dízimo da criatura. Meu Deus do céu. Isso não é vender algo que não tem nenhuma garantia, que não é pior, né? Tem garantia do céu, tem garantia da salvação, tem garantia. Eu posso reclamar? Tem um saque para eu ir lá, né? Serviço de atendimento ao consumidor. Olha, fiz 3 anos e não enriqueci uma grama, pelo contrário, gastei esse dinheiro todo e não estou com casa, carro, apartamento, nem viagem. Aonde que eu vou reclamar? Porque a culpa é sua. Quando o evangélico faz a mesma coisa, sei disso porque a minha própria mãe, que viveu anos dentro de uma igreja evangélica, anos não, décadas, não ficou curada de nada que ela tinha dos problemas, nunca largou a medicina, e dizia que teria um lugar no céu, que seria arrebatada. Não foi, morreu como todo mundo, não foi arrebatada, não aconteceu nada, sozinha, com muita mágoa, muito ranço, porque nada ocorreu, nenhuma promessa cumprida, nada. Uma inocente útil, uma vítima de um sistema que a convenceu. Por quê? Sempre falei para ela, leia, estude. E esses sistemas do católico, evangélico, espírita, não estude. O estudo é do demônio. O estudo faz mal, você não precisa de estudar. Esse estudo é do mundo. Leia somente isso aqui. Então, uns leem somente a Bíblia, outros leem somente o conteúdo lá espírita colocado lá para um determinado ser, Kardec, agora Kardec um pouquinho de Chico, né, que é o espiritismo, escutando palestra, tudo igual, numa redundância, só que não se vê nada. E isto é um quadro de um momento que estamos vivendo, desta era, chamado Quinta Era, não vou falar em raça, para ninguém sair tendo ataques aí da palavra raça. Então, uma era, Quinta Era, que está na decadência dela, isso é óbvio, que são os tempos de ruína. E a inteligência artificial não vai poder substituir nada, nem fazer nada, ela vai cair na mesma ruína, porque sem produção humana, não há produção da inteligência artificial. A maior falácia é essa. A inteligência artificial é um modelo de linguagem, sempre será, que não raciocina, não cria, não pensa, mas varre a rede com a produção humana. E qual é a produção humana? Ela vai caindo, ela vai caindo, ela vai caindo. Ela vai varrer a si mesma? Ela vai se devorar a si mesma. Autofagia. Então, há muito tempo atrás, vimos uma situação decadente trazer um modelo de espiritualidade transformado em religião, porque religião é política. Veja, na Grécia Antiga não tinha religião, tinha espiritualidade. Politeísta ou panteísta, não importa, mas era uma prática religiosa. Eu cultivo aquela símbolo, aquele arquétipo, aquele Deus, aquela imagem, não importa. Eu tenho esse direito, essa liberdade. Aí o sistema vem e diz, não, você não tem. Eu tenho que controlar
e moldar este comportamento até nesse nível. Veja, o sistema é cruel. Ele não se limita a colocar uma política e uma economia. Ele quer capturar, domar o seu gosto, a sua liberdade de escolha. Ele quer ter para si até mesmo a sua transcendência e a sua possibilidade de transcender o sistema, de encontrar uma espiritualidade. Quero ser eremita. Em alguns lugares, não. Em nossa sociedade, se você sentar ali na árvore para meditar e não fizer nada, como na Índia acontece, em algumas aldeias, você vai ser retirado de lá. Vai sofrer violência. Lá você é respeitado. Aqui, a violência, ou seja, a violência do Estado ou a violência social. Porque ninguém faz esse caminho. Você vai ter que se esconder em algum lugar. Isso é incrível, né? Ah, mas então você tem os mosteiros. Mas o mosteiro é sistema, ritual, doutrina. Eu quero minha liberdade, eu quero fazer, né, por mim. Eu posso, eu tenho essa capacidade, está em mim. Aí vem as filosofias que se publicam, o caminho é para dentro, todo saber está em você. Só que na hora que você vai buscar isto, e você precisa de tempo, você precisa de liberdade para isto, você não tem. Então, em Roma, nos séculos 3, de 3 a 5, como estava aquela civilização que tinha sido cultural, saber, né, arte. Ah, mas não era todo o povo, mas era para ser, para chegar ao povo. Agora, também não se impõe. Se o povo não quer, isso é outra coisa que as pessoas não entendem. Eu tenho que permitir, eu abro uma escola e permito que o indivíduo experimente diversos tipos de saber. Não é ir para a escola para comer merenda e jogar ping-pong, né? Ou escolher matérias. Não, vou fazer culinária. Culinária é bom, informática é bom, opcional, mas a estrutura básica tem que ser dada, porque não pode ser uma pessoa com segundo grau não sabendo onde fica Israel, o que é a faixa de Gaza, o que é um rio, o que é um promontório, o que é uma península, né? O que é uma geleira, como que aquilo funciona. A geografia física não se dá mais. Por quê? Aonde que tem na internet isso? História antiga, para se perceber ciclos, decadências, revoluções, batalhas, o que realmente aconteceu. O que está se fazendo hoje, o que é um revisionismo esquerdista hoje? Não é uma crítica para colocar algo, é dissolver e colocar coisa nenhuma, dissolver e colocar coisa nenhuma. A crítica foi feita no pós-estruturalismo, que você pode até ler e falar assim, aqui exagerou, aqui eu não concordo, mas você tem elementos para fazer isso. E hoje não, hoje se demoniza. Hoje parece que só tem um filósofo, Schopenhauer. A arte de ter razão sem ter razão. Só se usa isso. Era o livrinho da falácia. Por quê? Raivoso, revoltado com quem ocupou o que ele achava que seria a cadeira dele. Essa é a história deste livro de Schopenhauer. O livro foi escrito para detratar um colega, professor também. Schopenhauer versus Hegel. Não vou fazer essa peça para vocês verem. Então, os discursos de ódio parece que perduram séculos muito mais do que os discursos que colocam alguma coisa idealista, metafisicamente, mesmo dialeticamente, porque Hegel é dialético, mas idealista. E muitas pessoas acham que dialética tem que ser materialista, tem que ser marxista.
Não, 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 não. A dialética vem desde Sócrates. Platão é dialético. Então, Platão é dialético, Cristina? Vai estudar. Pega uma enciclopédia, coloca lá, dialética, quero saber a história da dialética. Você vai ver os tipos de dialética, dialética negativa, a dialética socrática, a dialética idealista de Hegel, né? Metafísica. Todo mundo acha que metafísica é tudo aquilo que não está no físico. Confundindo com espiritualidade, confundido com o novo pensamento da nova era. Metafísica não é isso. Então, precisa de conhecimento. Roma, ele veio, né, abarcando, né, o império, né, assumindo, absorvendo tudo que tinha de cultura em volta, Grécia, Pérsia, a Península Judaica lá toda, a parte do Egito, e dando o seu molde. Mas você, em Roma, até esse momento, você tinha acesso a diversas culturas e Alexandria fervilhava, como Roma, como Pompeia, fervilhavam em conhecimento, em bibliotecas, em papiros, em pergaminhos, etc, etc. De repente, decadência, decadência, decadência e dominação pelos povos bárbaros com... Mas como que começou a decadência? Foi por causa do conhecimento? Não. A decadência é política, sempre. E o que é política? Não é a política do exercício para o bem-estar da polis. Ético. Porque a ética sempre anda junto com a política. É quando a política se distancia, e eu digo que vai fazer, em vez de política, politiquismo, politiqueiros, que se colocam no poder para controlar e ganhar, enriquecer. Apenas isso. Esta é a decadência da política. A gente vê hoje, né? Então, decadência moral, porque assim, se eu vou querer, né, fazer um discurso político para ter apoio popular, eu vejo o povo numa carestia, e me coloco numa posição de marajá, mas só fazendo discurso e dando migalhas, isto é antiético e deveria ser considerado antipolítico. Mas, desde Roma, isso se faz. Só que Roma caiu por isso, porque entrou nesse discurso de decadência. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Você não tem o dinheiro para comprar um botijão de gás, mas eu posso comprar diversos pares de tênis, cada um a R$ 8.000, para colocar nos meus pezinhos. O modelo de político populista, nós temos. É só escorregar um pouco no Uruguai, Mojica. Aí, aqui no Brasil, eu bancar o Mojica, andar de Fuquinha e sandália franciscana? Não, não, Marajá, Marajá. E não é só ele, é a dita cuja, que eram as imperatrizes romanas, que foi o caso da realeza francesa, de uma Maria Antonieta, que não estava nem aí quando a França não tinha nem pão para comer e ela gastando e fazendo festas milionárias. Hoje são trilhardárias as festas. Por quê? Porque agora é a minha vez, isto é ético, isto é política, isso tem fundamento em quê? Os nomes são horríveis, tá? Então não vou falar qual é o fundamento disso. Então, uma decadência moral, uma corrupção política, militarização da vida pública, povo distraído por pão e circo. Haviam já influencers. Leiam SPQR. Já haviam influencers, só que não via YouTube,
via vídeo, mas os que iam para a praça pública e ficavam falando, ganhavam seu dinheiro para detratar A, B ou C, ou trazer apoio para determinado imperador, né? Então, decadência moral a gente vê até hoje, corrupção política também, militarização da vida pública a gente viu, hoje não é uma militarização com o exército, e sim uma militarização através de uma implosão de militares e exércitos, porque tem um critério, né, para colocar milícias. Mas a milícia é uma parte da população armada em detrimento da outra que não pode ser armada, né? Povo distraído. Muito joguinho, muita internet, Netflix, pão e circo, muito show e não é comida. Não tem pão. É droga. Isso é distribuído, muito mais. Hoje. Sintoma: perda de toda virtude. Como se virtude fosse uma coisa esvaziada de sentido, tola, demodê, decadente, ultrapassada, virtude, anacrônico, são os nomes que dão. Virtude é ética, é mais do que moral, é princípio. Princípio no sentido de não é uma lei escrita pelo homem, é um princípio. E esvazia-se todas as tradições históricas, filosóficas, artistas e verdadeiramente espirituais. Quais são os guardiões que poderiam existir? Monges no deserto, filósofos, como na época de Roma, os neoplatônicos, eles resistiam, e alguns chamados padres, padres eram aqueles que eram os que detinham um conhecimento e de uma pessoa mais velha, adulta, que sabia, como um filósofo, dos saberes anteriores, primitivos, filosóficos, espirituais, né, reais. Qual foi o impacto que Roma sofreu? Eles destruíram tudo que existia do mundo antigo, esvaziaram o conhecimento, queimaram bibliotecas, preservaram, sim, manuscritos para eles, e a máquina caiu. Então, quando a civilização se volta apenas para a casca, o espetáculo, o poder, o financeiro, todo o resto queima, some, desaparece. Aí você tem a alta Idade Média, invasões bárbaras, perda das cidades, analfabetismo quase total na Europa, que era o mundo ocidental. O que estava acontecendo para cá nas Américas? Indígenas, civilização como Inca, Maia, Azteca, com que conhecimento, né? Mas era um conhecimento deles. Não era esse conhecimento civilizacional como a gente conhece, mas havia uma civilização, mas a gente não sabe porque tudo é muito deturpado. E lá para o Oriente não se mexia, mas ainda estavam para se unir. O Japão ainda era feudal, medieval, a China, idem, a Rússia, idem. Então não tinha, o núcleo era a Europa. Nesta era, o núcleo nasce ali, no Médio Oriente e na Europa, como continente, e o norte da África. É só aquele conjunto. O que existia em outros lugares eram culturas orais, primitivas, né, voltadas só para a terra, com suas religiões voltadas para a terra. Enfim, o que acontece na Alta Idade Média? Desaparece totalmente a cultura escrita, o conhecimento, o saber, cria-se um hiato
Então, até o século 3, 4 tinha alguma coisa, e aí eu venho destruindo, esvaziando, e vou até 1400. 1000 anos. Sem escola, sem saber, sem cultura. Imagina. A Grécia vinha avançando até na questão da física, né? Com Demócrito falando em átomo e tantos outros, em medicina, música, cálculos matemáticos, e de repente zero, zero para o povo, zero. Mas claro, quem construiu as catedrais eram o conhecimento que foi recolhido, guardado, escondido nos mosteiros pela tal elite religiosa, nome bonito, né? Elite religiosa. E não era, não tinha religião, não tinha nada. Tinha para o outro, não para si. Um egoísmo absurdo, como é que isso pode ser religioso, né? E aí eram os monges copistas, era um emprego bom. Emprego, que eu digo, não é nem emprego, não ganhava salário, mas você tinha casa, comida, garantido, roupa, aquecimento, e ainda era copista. E no que você era copista, você estudava alguma coisa. Para copiar, você está lendo, né? Então, era uma ótima profissão, só que só para homens. Né? Mulheres não tinham direito. As mulheres, né, homens e mulheres, de uma realeza, né, que tem aquele mundo real, tem o rei, a rainha, a família, e os outros reais em volta, que são geralmente os donos da terra. Então, cada um tem um título de conde, barão, né, visconde, rarará, né, eles, né, se protegendo, mas é uma minoria. O comerciante, ele tentava, se ficasse muito rico, o rei já usurpava. Não pode. Não tem liberdade para você conhecer, saber e mesmo produzir. Este fenômeno ocorre hoje. Ainda. De novo. Ou ainda ou de novo. Ok? Eu tiro as pessoas do campo, eu proíbo pescar, eu proíbo plantar. Em Cuba é proibido. Porque se não tem comida para todo mundo, eu vou pescar. É uma ilha. Não, companheiro, não. Você não pode pescar e ter peixe para você e o resto da população ficar sem peixe. Aí você fala, então dá aos outros para pescar. Não, mas eles não querem, eles não sabem. Eu ensino, não, mas não pode. Eu vou criar galinha. Companheiro, você criar galinha, daqui a pouco você está tendo 3, 4, 5 galinhas, você está comendo 5 ovos. E aqui a meta é 2 por pessoa por semana. Então, ali, o problema não é embargo, porque você pode não ter a produção, né, da indústria alimentícia, você volta para o primário, bota a população toda para plantar, cultivar, e a população, né, agricultura familiar, não morre de fome, não tem carestia. E aí, o que eu dou? Eu dou rum, eu dou bebida para esse povo e outras coisas mais. Então, temos que ver isto. Tem alguma coisa errada aí para as pessoas abraçarem tanto isso? Por isso que o pessoal fala, qual o país que prosperou, mas não é só prosperar no sentido do capital, é prosperar que teve toda de baixo para cima, toda a comunidade, todo cidadão, né, daquele país, pelo menos num nível médio de vida, estudando, produzindo, comendo, vestindo, calçando. Eu tive um professor de russo
que tinha ficado 8 anos na União Soviética, achando que aquilo era tudo de bom, e ele falou, Cristina, entrava-se na fila para conseguir um par de sapatos e uma japona. Eu cansei de morrer de frio, de queimar livros ou até móveis para poder me aquecer no inverno russo. Não dava conta. Não dava conta. A produção não dava conta. Nem hoje daria. Nem hoje daria. Porque também, se eu deixar essa população confortável, como eles dizem, se eu deixar essa população confortável e ela começar a estudar, né, vamos ver, subir na pirâmide, né, de Maslow, quando ela sai da sobrevivência, ela começa a questionar um pouco mais, começa a estudar, começa a produzir, começa a se cultivar, ela vai exigir mais. Então, eu tenho que achatar para não exigir nada, somente eu, lá na ponta. Então, na pirâmide de Maslow, dentro do sistema social, é base, um buraco aqui no meio e o triângulo lá em cima. Entenderam como é? Se quiserem contestar, quero argumentos. Se quiserem fazer pergunta à vontade, eu desenvolvo. Mas questionar o que eu estou falando, quando tem estudos, dê um argumento para mim. Mostre onde isto prosperou. Prosperidade não é uma minoria com capital bilionário ou trilardário. Não é empresas capitalistas, é todo o povo em condições de viver segundo o que quer. Eu quero ter carro, se eu não quero ter carro, não vou ter carro, mas tenho que ter dinheiro para o meu deslocamento. Um táxi, um Uber, um motorista, entendeu? Então, toda essa a Idade Média ficou ignorante, analfabeta. Desapareceu toda a cultura escrita, apenas os monges copistas, né? E somente o Renascimento, 1000 anos depois, século XV, XVI, é que vem surgir, né, um questionamento. Levou 1000 anos para alguém abrir o olho, acordar e começar a pressionar. Não foi fácil, porque nesse processo, não foi um processo assim, coloca e fica todo mundo calmo. Teve Inquisição? Teve sim. Inquisição interna, Inquisição externa, sim. Externa perseguindo não só mulheres, bruxas, como dizem aí o pessoal que fala, oh, não teve Inquisição para queimar bruxa, mas teve homens sendo perseguidos, formas de cristianismo sendo perseguido, que o cara que fala que a igreja é tudo de bom e só cita Agostinho, né, como o Rochedo, Rochedo, e só posso ser cabeça dura. E Tomás de Aquino, mais ou menos, não tendo mais nada, e os cistercienses? E os outros, né, os cátaros, por que não poderiam fazer um cristianismo? Era cristianismo, só que a sua maneira. Não, 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 não. Inclusive, a minha maneira de Roma. E isso não é censura absurda? Poxa, não entendo, né? Então, há conflito, claro, porque aí você acaba que pessoas se escondem, manuscritos se escondem, mas não morre, não consegue matar. Nenhuma civilização vai conseguir isso. Nenhum homem vai conseguir ter esse poder na Terra. Ainda bem. Então, começou a se romper com essa cristandade e começaram a questionar esse poder, essa teocracia, colocando o que no lugar? Os reis. Ora, eu não vou mais obedecer Roma, não vou mais dar dinheiro para Roma, eu sou rei, então eu vou mandar sozinho. Coerente. Se eu que sou o rei, eu que sou o dono da terra, para que eu vou ficar enriquecendo essa igreja que não me traz nada? E ele já tinha um quadro histórico, eles não são burros, aliás, eu não sei por que, o povo se permite essa burrice. Deve ser preguiça apenas mental, né? Porque é só olhar e ver. É só olhar e ver, tá? Então, começou a ter
censura papal, aí a igreja exagera, começa a fazer fogueira, e aí, mais ainda, há uma perseguição, né? E aí a perseguição ficou da igreja para esses pensadores que estavam sendo alimentados pela própria realeza, né? Em alguns casos, a realeza entrou, por isso que você tem os rompimentos com o papismo, né? A Escócia papista, Inglaterra não papista, Irlanda não papista, Irlanda uma parte papista, né? O cristianismo é o mesmo, o anglicanismo é uma igreja só que não papista, né? Com menos coisa, mas é mais ou menos a mesma coisa. O que é diferente é o protestante, luterano e calvinista, tá? Que também é um conflito. Mas nesse início do Renascimento, eles começam a resgatar, né? Câmbio negro de pergaminho, imagina, né? Não é só de droga, não. Câmbio negro pode ser de pergaminho, de saber. E foi textos gregos, árabes, ampliar a ciência, abrir o espaço para artes. Aí a arte que tinha sido perdida, veja, até a Grécia e Roma havia uma arte elaborada de academia que hoje se fala que era pornografia e nu. Meu Deus do céu, quanta ignorância hoje, pior do que do tempo do romano e do grego, né? Hoje a pessoa quer botar calçãozinho no Davi, né, de Miguel Ângelo. Oh, quanta vergonha! Querem vestir a Vênus de Milo. Isso já é um resquício, né, da decadência católica, de demonização do corpo. O corpo é belo, mas não precisa ser sexualizado, tarado. A pessoa já olha para a Vênus de Milo, tem um orgasmo. Que é isso? Só se for um êxtase de beleza, mas não um orgasmo ridículo, né? Eu falo ridículo porque é ridículo, gente. Há um excesso de culto ao orgasmo. Quero ter orgasmo, 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 orgasmo. Isso tem limite, sabia? Dá o mesmo problema que comer demais. Muito açúcar, muito açúcar, muito açúcar, muita comida, muito chocolate, muito orgasmo, é tudo a mesma coisa, tudo dopamina. Tudo a mesma droga. Né? Então vamos, né? Nós somos seres humanos. Nós temos diversas coisas, né, para administrar, né, níveis de anseios, de satisfação, botar tudo numa coisa só, pelo amor de Deus, né? É um fenômeno, assim, absurdo. Muito aqui no Brasil, tá? E América Latina, muito aqui. Tem, no resto do mundo tem, mas não assim. E quanto mais se cultiva, não é quanto mais se proíbe, porque aqui quanto mais se permite, mais tem. Então, começou a ter aquelas sociedades, né, iniciáticas, secretas e tal, porque a igreja ainda estava ali, né, dominando, a parte política já estava questionando um pouco esse poder, mas se coloca como um braço laico de poder também sobre esse sistema, sobre essa massa, né? E aí, o que a gente tem? Totalitarismo no século XX. Beleza? Então, vamos lá. Fascismo, nazismo, stalinismo, tudo isso é totalitário. Uns de esquerda, a maioria era de esquerda aqui, né? Massas hipnotizadas por propagandas, intelectuais perseguidos, arte reduzida a propaganda política, sem transcendência, sem estética, sem beleza, filosofia controlada, ciência instrumentalizada, né? Então, poucos mantiveram uma reflexão ética, crítica política, trazendo a memória dos horrores que já se fizeram no início do século XX, né? E aí, quando a barbárie se instala, a resistência se dá pela arte, pela palavra escrita, que se recusa a mentir. Só que hoje não é bem assim, né? Século XXI, né? Quando chegou no final da década de 90, a gente estava no auge de estudos humanos, estudos mentais, cérebro e mente, vamos progredir, vamos trazer o saber para todos, consciência e ética. Eram dois termos que eu escutava demais no final da década de 90 na Faculdade de Filosofia. Muito importante a ética, muito importante o estudo da consciência, passar isso para alunos, só que não. Inaugurou-se o século XXI, esvaziando-se em reformas, e a maior decepção neste país, por exemplo, foi a reforma
arquitetada por um intelectual, Fernando Henrique Cardoso, que foi professor na França, da Sorbonne. Para ele ser professor da Sorbonne, ele não ensinou qualquer coisinha. Ele tinha conhecimento de saber, só que fica com ele. As massas, não. Então, foi outra reforma. Eu peguei a reforma dos militares, 72, teve 70, 72, depois teve uma outra reforma na década de 80, assim que entrou o governo civil, vamos tirar um pouquinho mais de saber, vamos banalizar um pouquinho mais isso, e depois veio as reformas de Fernandinho Henrique Cardoso, né? Parentezinho do tal Pedro Cardoso, artista, que grita pelo socialismo, comunismo, vivendo nababescamente. É fácil, né, Rico, falar isso, né? Um casarão, vai para Portugal, tal, faz sucesso, e, não, vamos votar no comunismo, no socialismo, sim. Para quê? Para ter limites, o povo ter limites, não é para distribuir, não tem distribuição. Se houvesse distribuição, não havia diferença. Distribuição em comunidade indígena, antes, não agora, quando tinha, né, a comunidade indígena. Então, hoje, você tem uma hiperconectividade, superficialidade, algoritmos que alimentam vícios e polarizações, discursos de ódio. Discurso de ódio não é de um lado só, é dos dois lá, 2, 3, 4, 5, não sei quantos discursos tem. Tem discurso de ódio religioso, tem discurso de ódio político, tem discurso da esquerda, tem discurso da direita. E a extrema esquerda e a extrema direita, as duas coisas existem. Não é extrema direita e democracia, isso é absurdo, é a maior manipulação que eu já vi da linguagem, da filosofia, da sociologia, dizer que só existe extrema-direita e democracia. Isso é uma polarização absurda, sem crítica, né? Sem crítica nenhuma, sem fundamento nenhum. Você tem extrema-direita, você tem extrema-esquerda, você tem um centro que não se decide, mas você teria um centro democrático, tentando uma democracia. Porque democracia é algo que se ensina, que se exercita, que dá trabalho, que você tem que colocar todas as possibilidades, não é escolher um lado e esse lado é o democrático. Aí não é democracia. Democracia é todos terem voz e, pelas discussões, demora. Hegel já falou disso, demora. Democracia é um ideal, ela não é uma realidade. Então, quando a pessoa berra, né, soberania, democracia, esses termos, é só termo, é só uma palavra. Ela não tem uma prática, ela não tem uma praxis. É uma esquerda idealista, que criticou o idealismo alemão, que hoje é idealista. Está no mesmo nível. Então, a inteligência coletiva está atrofiada, hoje vaziam as escolas não estão dando nada, gente, mas é nada mesmo. Pouquíssimas escolas de elite estão dando alguma coisa a preços milionários. Hoje, uma criança, para estudar numa escola, uma formação, não vou dizer nem excepcional, mas média, uma escola confessional, é 3 mil e não sei quanto por mês. Eu fiz todo o meu processo gratuito. Hoje, eu não colocaria nem filho, nem recomendaria neto nenhum para o sistema público, principalmente as universidades públicas, esvaziadas de tudo, fora que tem uma perseguição, tem uma encheção de saco, tem um bullying violento. Se você entrar até aí e quiser estudar, impossível. Né? Elas estão polarizadas. Como se você, para fazer ou medicina, ou letras, ou história, ou direito, ou engenharia, tivesse que engolir aquilo e participar daquilo. Aí você fala assim, oi, eu vim aqui para estudar, não vim aqui para fazer política. Faz você a política, que você é político, e eu vou estudando, tá bom? Não. Essa coisa do todos temos que fazer a mesma coisa, né? Então, a arte foi reduzida a produto de mercado. E eu descobri que ideologia é essa que vem destruindo, não é só uma ideologia que veio
pelas Américas, veio pela China. Para a China não existe, né, algo que fique, porque eles leram o taoísmo de uma maneira nihilista e materialista. Não há consequência, não há depois. Shanzai. Shanzai destrói todos os sistemas de arte que apontaram para uma transcendência, para uma continuidade. Não tem que ter culto, nem continuidade. Então, Beethoven, mas isso é para as massas, tá? Porque o que você mais vê é a minoria, elite da China, de Hong Kong, Xangai, né, a elite coreana, né, comendo violino, violoncelo, instrumentos ocidentais, tocando músicas ocidentais, tomando lugares ocidentais, mas jogam a ideologia para que isto não tenha mais sentido, não se dedique a isso. E realmente as pessoas no Ocidente, Europa, Estados Unidos, Brasil, quer dizer, toda a América, né, Norte e Latina, não cultiva mais nada disso, não cultiva arte, e eles estão cultivando. Curioso, né? Mas eles jogam essa ideologia de que tudo é impermanente, que cultivar arte não tem sentido, aí junta com o islamismo que também está crescendo aí no mundo, não se pode configurar nada, tudo é só para Deus, música para Deus, e nenhuma imagem em lugar nenhum, né? Somente templos. Então, isso tudo fica muito esvaziado de tudo. Aí você vai ver arte, que não é arte, vai ver uma exposição que tem um homem pelado lá. Veja, uma coisa você vê uma representação, uma estátua como a de Miguel Ângelo, que por mais que coloque, né, um corpo, é um corpo idealizado, não é um corpo real. E o corpo idealizado, ele é simbólico, ele é imagético. Um corpo real andando na rua, para mim, ou dentro do museu, é nudismo. E um nudismo não consentido. Porque se fosse assim, a sociedade inteira andava nua. E não é bem assim. Né? Campo de nudismo tem as suas regras. Campo de nudismo. Fica lá, anda pelado. Quem quer. Tomando um ventinho. Aí tem julgamento? Tem preconceito? Eu malho meu corpo para ir para o campo de nudismo? Não necessariamente. Agora, é bem diferente. E o pior, deixar... Porque, veja, a obra de arte, ela não é pegada, é para ser observada, é contemplativa. E o que fizeram aqui foi colocar um homem nu com pessoas tocando. Desculpa, esfarrapada, né? Para uma sexualização infantil e o feitiço do cara que fez o papel. Daqui a 100 anos, 200, eu espero que leiam isso como a decadência da decadência. Pena que essas pessoas não estarão vivas para escutar. Então, a história sempre morre, que onde há ruína, tem que ter guardiões. Né? Eu me coloco como uma guardiã desse saber, desse conteúdo, de uma espiritualidade verdadeira, de um saber verdadeiro, uma filosofia que questiona, uma filosofia que estrutura, que tem argumentação. Sem isso, impossível. Né? Então, o que está acontecendo hoje, né, com essas religiões? O catolicismo, grande parte da instituição se tornou apenas gestora de massas. João Paulo II implodiu, tipo, vamos fazer, cada um tem a sua igreja, porque a igreja era centralizada em Roma, e aí, contra a democracia, botar uma igreja para a América Latina, uma igreja para a Europa, uma igreja para a América do Norte, uma igreja para o Oriente. Por que isso? Porque eu quero me espalhar, mas não tem como eu impor o meu modelo, mas só que implodir os outros modelos não tem sentido. Não tem mais uma unidade. Cada um faz como quer. Então, seriam religiões diferentes? Não, 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 não. Você leva a marca, o nome, é uma franquia. A igreja foi uma das primeiras a franquear, né? A força da instituição, né? A instituição, a igreja católica. Tá. Mas a igreja católica tinha ritual assim, 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 tinha como construir o templo assim, assim. Não, não, não precisa. É só o nome, a marca. Para massificação.
mantendo fiéis em rituais vazios, repetitivos, discursos morais de baixa densidade intelectual e muitas vezes moral. Claro, há igrejas e igrejas, que a igreja também sempre foi meio camaleônica, tem a igreja esquerda e tem a igreja direita tradicional, né, liderada pela Opus Dei, a outra, Teologia da Liberação, ou, desculpe, da Libertação. Né? E o centro, que é coisa nenhuma, ok? Efeito social disso: pouca formação crítica, pouca formação espiritual, espiritualidade rasa e falso acolhimento simbólico, tá? Então, reduz o cristianismo, nada a ver com o Cristo, nem com a cristandade, por favor, mas o que ele chama de cristianismo, a um funcionamento político-social e que apoia partidos e o sistema, declaradamente. Hoje, Partido Democrata Cristão, pastor não sei das quantas, pastor não sei o que lá, e igreja tal, e por aí vai. Evangelismo, que é o pentecostal. Nossa, esse então, meu Deus. Crescimento de massa mesmo, principalmente entre pobres e classe baixa. Olha que coisa, né? Entre pobres e classe baixa, onde se cobra o dízimo. Porque a igreja católica ela não chega a cobrar, é opcional. Agora está começando a cobrar um pouco mais, mas não chega a cobrar como uma igreja evangélica que passa cartão, passa o Pix aqui, me dê o seu salário, etc, etc. A maioria promete, com isso, cura rápida, milagres e prosperidade. Você tem que dar para Jesus, porque você dando é que recebe. Entendeu? Cria uma identidade coletiva emocional com pouco espaço para qualquer tipo de reflexão, seja religiosa, teológica, ética ou social, nenhuma reflexão, com comportamentos emocionais, né? Então, é dependente dos líderes dessa exploração, né? E o tempo todo com emoções, músicas, gospel, agora toda uma banda dentro das igrejas e, sabe? Populismo, populismo, populismo. E populismo é esvaziamento, não é porque é a favor do povo. A pessoa pensa, mas então populismo é uma ideologia para o povo. Não, não é uma ideologia para o povo. É um esvaziamento, uma manipulação do povo. Isso que se chama populismo. Tá? É demagogo, demagogia. Espiritismo, kardecista com as vertentes brasileiras. Traz ideias de reencarnação, ética e solidariedade, só que no Brasil se tornou híbrido com a religiosidade popular, médiuns como celebridades, livros comerciais, animismo confundindo com revelação, gera algum consolo, pouco rigor filosófico ou científico, tira, né, a vontade de estudo, mal e porcamente somente daquelas leituras, mal e porcamente, isso quando leem. E toda vida que você se fecha numa leitura de doutrina, o que acontece? Tem reflexão, você não tem como questionar nada, não tem outro ponto de vista. Isso fizeram no evangelismo, dentro do kardecismo, já fizeram antes na Igreja Católica, mas depois ela abriu um pouco mais, por isso se viu, oh, meu Deus, sem fiéis, vazando para outros lugares, né? Então, também é absorvido por um mercado, mercadoria, espiritualidade. Vide, Igreja Universal, de onde ela surgiu, como ela surgiu, as pessoas esquecem, hoje no século XXI as pessoas esquecem de todos os escândalos que foram, né, que envolveram, né, Edir Macedo, pastores e tais, né, e seus genros e outros amigos, né, e hoje é bilionária, mas o povo é? Não. Islamismo, completamente fora do contexto latino, mas se infiltrando em tudo quanto é lugar, está sendo questionado, sim, porque tem disciplina espiritual, tem uma comunidade identificada, mas conversão apenas não serve, né? É mais ou menos um uso,
É estudado como, é usado, né, como um instrumento de controle social em regimes teocráticos, claro, você tem o Irã, você tem toda aquela, o pessoal da faixa de Gaza e Iêmen e outros lugares, né, Paquistão, etc. Serve de âncora identitária contra a dissolução cultural ocidental, quando de base para radicalismos violentos. Então, eles querem acabar com o ocidentalismo para se colocar no lugar, porque tem uma cultura completamente diferente. E enquanto respirar essa cultura, é uma oposição a mim, né? O ponto comum entre todas essas religiões é a ausência de transcendência, a ausência de espiritualidade verdadeira, porque nunca será coletivo. Quando eu disse que ego não faz caminho, muito menos coletivo. É um a um, alma a alma, você com a sua transcendência. Tá? Então, o resto é controle comportamental, social, político, manipulação de cabeças e retirada de dinheiro, né? E deixando você cada vez mais pobre. Afinal, se você é religioso, se você quer espiritualidade, para que dinheiro, né? Etc, etc. Vem essas falácias todas. Então, no final, reforça uma inércia coletiva, bloqueia o despertar crítico espiritual verdadeiro, o povo perde a dimensão simbólica profunda, o mito não tem mais mistério, tudo vira slogan, frases de Facebook, frases de Instagram, né, promessas daqui e dali de curas, né, de transcendência, vão vender para você a chave serafínica, vão vender o contato com o querubim, com Jesus Cristo, com a nave, etc. E hoje ainda tem coisas bem piores. O evangelismo neopentecostal através de pastores mirins. O que é isso, gente? Que fenômeno é esse? Ah, porque isso já veio com o espiritismo. As novas almas que estão nascendo são índigo, diamante, cristal, pelo lado da nova era, e pelo lado do espiritismo são os enviados, né, de Jesus Cristo, novas almas, para converter a nação, e outro são os enviados de outros planetas, né? Então, a ufologia, que deixou de ser um estudo de objetos voadores não identificados, que não se sabia, que virou religião, né, extraterrestre, misturado com o espiritismo, misturado com o evangelismo, tudo dizendo que esta geração, os milênios, a geração Z, são puros, são diferentes, porque trazem uma nova visão do mundo, mais justa, mais ética. Não é o que a gente vê nesses pastores mirim, uma manipulação grotesca, infantilóide, mas grotesca e violenta. Mais violento que um pastor adulto, com uma farsa de línguas, né, de falar em línguas mais absurdas, de jovens recebendo de Jesus Cristo a Arcturiano e Exu e Pombagira. Uma zona total, tudo eu recebo, estou recebendo, só falta receber o Putin, o Xi Jinping, só falta receber quem está vivo, né? Então, evangelismo, jovens profetas, rapazes e moças que já nasceram cheios do espírito, mentira em cima de mentira, e a família mentindo junto, claro, né? Impondo mãos, curando, profetizando, só que não se verifica, não se condena no Brasil, né? Se é nos Estados Unidos, isso já não acontece porque vai receber o processo, né? Prometeu, rasgou o exame, disse que estava curada, vai lá, faz exame, não está curada, ela simplesmente sai decepcionada, mas não processa. Por quê? Foi você que foi lá e acreditou, né? Ele prometeu? Prometeu, mas da boca para fora. Como você vai provar? Então, muito cuidado com isso. Uso de carisma
teatralidade excessiva, emoção coletiva, música, grito, choro, desmaio, uma psicosfera contagiante, como pior do que um show de rock, do que um rock em Rio e etc. Né? Inverter a ordem natural da experiência espiritual, onde o mais maduro que orienta o jovem, agora o jovem vai orientar o adulto. Você não sabe de nada, você está ultrapassado. Eu sou a alma jovem trazendo a nova mensagem, a boa nova, nova, novíssima, supernova. Daqui a pouco vamos colocar a criança de 3 anos dando a supernova, né? A exposição da infância, sem permitir que a infância seja infância. Criticou-se no século XIX que a infância trabalhava, que a infância era explorada, que era como mini adulto. O que está se fazendo hoje? O que está se fazendo hoje? Sexualizando criança, colocando criança para empreender, colocando temas completamente adultos, sem ela ter fundamento. Inclusive na infância tem que brincar, não tem que simbólico, não tem mais nada, não tem mágico, não tem fantasia. Espiritismo popular também com jovens como médiuns de tudo, de Jesus Cristo, Exu e extraterrestres, né? Porque assim, o extraterrestre, porque ele precisa, ele é um espírito. Me explica, o extraterrestre não era um ser que vivia em outro planeta, de outra estrela, outra galáxia, sei lá, ele não teria que vir aqui para nos dominar? Como que ele está lá vivo e está falando com você aqui? Então, se uma consciência viva pode ser incorporada para eu poder fazer a comunicação, por que eu não posso incorporar uma consciência viva, como eu falei, a de Putin, a de Xi Jinping, a do Papa? Vou receber o Papa. Por que eu não posso receber o Papa? Eu tenho que receber somente um extraterrestre. Porque antes receber era morto, né? Era aquele que não era... Não, morto não, fica feio, né? O desencarnado, o sem carne, o sem corpo. Aí eu recebia através, né, do fenômeno, né, da incorporação, da psicografia, ou do sei lá o quê. Eu recebia aquela mensagem, mas ele não tinha como falar. O extraterrestre, venha, traga sua nave, traga seu saber, venha. Não, agora eu fico recebendo. E o pior, não sei por que os extraterrestres têm voz de robô. Estou recebendo uma IA? Nem a IA tem voz de robô. Boa noite. Eu vim aqui para mandar uma mensagem para vocês. Nem a IA fala assim. E o que é isso? Que voz de robô é esse? E depois que você coloca a voz de robô e descobre que a IA não tem essa voz, olha o mico para mudar. Olha o mico para mudar. Só que esse povo paga mico o tempo todo, entendeu? Porque tem gente que fala, não, não, é assim mesmo. Não, não, agora ela mudou. Não, agora é diferente. E ele volta e diz, desculpe, eu estava ocupado lá no meu planeta, meu outro eu. Mas veja, o seu outro eu precisa de dois corpos. Então é um eu só. Entendeu a falácia? Se eu tenho um eu lá, e um eu cá, são duas experiências que não se conectam, no máximo eu em sonho capto. Mas não tem um eu lá que tem que dormir lá e voltar para cá, e quando eu durmo aqui, eu vou para lá. Porque senão é um só eu, e não dois eus. São dois corpos e um eu, uma só consciência. Hum? Então, o kardecismo está assim, esse espiritismo louco, né? A gente tem, eu não vou falar nomes para não dar o chilique, mas você já sabe quem são os jovens pastores e os jovens multicanal. Então vamos ver, porque combina. E antes você só tinha TV aberta, Globo, Rede Manchete,
né? Rede Manchete, Rede Tupi, tá? Então, 5 canais, 6 canais. Então, você não podia canalizar muita gente. Hoje você tem Sky, Netflix, canais, canais, canais. Então, agora também, no Espiritismo, são multicanal. Recebo de tudo. Antes tinha uma dificuldade, mas agora com a tecnologia, eu recebo até de outro planeta. Combina, né? Por isso as pessoas aceitam. Então, o kardecismo também traz a ideia de que será a religião do futuro, se estruturando como o primeiro revelador no nível de Moisés, Allan Kardec, que não fez isso. Allan Kardec se propôs a organizar um corpo de conhecimento científico e racional sobre alguns fenômenos aos quais ele concluiu que eram anímicos, que é quando o médium, interfere. Então, não tinha autenticidade, não era fenômeno autêntico. Bateu na mesa, foi o espírito que bateu na mesa? Não, foi alguém que bateu. Então, eles descobriram um monte de fraude naquela época, no século XIX, na Inglaterra, na França, na Holanda, em diversos países. No Brasil, quando chegou aqui, isso foi interpretado como religião nacional popular em torno de Chico Xavier e sucessores. Problemas. A codificação original foi simplificada em práticas de mediunismo de palco. Tá? Tem facções, claro, dissidências, né? O kardecismo, depois vem o umbandismo, depois vem o universalista, e aí vai, né? E o efeito colateral é o discurso agora sobre facções cósmicas, extraterrestres, anjos e demônios todos misturados, né? Deuses antigos, nórdicos também falando, tem gente recebendo Freia, tem gente recebendo Odin, tem gente recebendo, sei lá, Afrodite ninguém recebe, né? E por aí vai. Então, um animismo coletivo, uma espetacularização, né, que é o mundo como espetáculo, já falei que tem um estudo da sociedade como espetáculo, isso do século XX, agora você imagina agora, né, Eduardo Subirats ia enlouquecer, tá? O culto vira show, o médio celebridade, o profeta Tim vira influencer. Subversão total, simbólica, tá? A juventude sem maturidade de nada, nem de vida, nem de espiritualidade, nem de coisa nenhuma, se coloca como guia de multidões, impondo aos mais velhos dependência, impondo. Efeito político-social, desarma o discernimento crítico, cria massas obedientes, controladas, com líderes carismáticos que geram lucro e poder para essas instituições, esvaziam e tiram do indivíduo, do sujeito, né? Então, tudo vira entretenimento, mercado, e isso também não está de fora a nova era, com as curas holísticas, com diversas maneiras de curas, diversas meditações, né? Todo mundo criando uma meditação sem fundamento, copiando eco, né? Fenômeno da rede. Por isso que eu sei que eu vou ficar na rede durante um período e depois eu saio, porque quem cria conteúdo, cria, quem não cria só repete e esvazia. E vou me recolher. Ainda não fiz 3 anos de rede, ainda vou fazer. Quando fizer, vou repensar a minha colocação, tá? Então, tem que se pensar nisso tudo, né? Eu vou deixar esse conteúdo em texto publicado no meu blog, vou começar a colocar em blog também, para que vocês tenham mais detalhes e a bibliografia, para quem quiser seguir, tá? Aqui você só escuta, pega, né, en passant, mas também tem um blog, eu vou atualizar o blog, é que eu sou uma pessoa só e não monetizo as coisas, então ainda vou me estruturar para começar a colocar mais textos também, para quem gosta de ler, analisar, ver com calma, ou até pegar alguma referência, porque nada dos meus estudos, as minhas críticas, são sem análise, sem crítica, sem ponto de referência. São análises filosóficas. E vou trazer, sim, filosofia com temas atuais,
não só dentro da espiritualidade, porque não é só inteligência artificial. Temos que ver uma série de outras coisas, quero colocar para as pessoas, inclusive, com o objetivo de avisar algumas coisas que acontecem com as Big Tech. O que é isso? Big Tech, né? Qual o perigo? Fintech, qual o perigo? O perigo está naquilo que eles não falam. O sistema que é só controlar. E aí eu tenho que trazer para vocês algum estudo nesse sentido, e vou trazer, como também das inteligências artificiais, que já virou outro, com ignorância vira tudo, né, um demônio, né? É muito fácil demonizar as coisas, né? Muito fácil. Né? Demonizar saber, demonizar cultura, demonizar arte. Demonizar é a coisa mais fácil. A igreja nos ensinou durante séculos. A gente não vai esquecer isso, né? Isso é muito fácil, tá? Então, perguntas, e não questionamentos do tipo, na teosofia deve ser assim, no espiritismo, na teosofia vocês nunca citam, né? Geralmente é espírita que vem questionar. E evangélico, detratado, demoníaco, tal. O resto realmente não se manifesta. Então, cada um tem o seu, na democracia, o seu quadrado, o seu quinhão. Então, aqui é o pessoal que quer questionar, quer saber, quer espiritualidade prática. Mas você não fala do mestre. Por que eu vou trazer Mori aqui? Para ele virar comércio, mercadoria? Espiritualidade prática é fechado, é pequeno, porque ele é prática, ela não é para o coletivo. Eu já falei, vou abrir turma no ano que vem, em fevereiro. Talvez a última, a terceira. Estou com 2 turmas, terceira. Porque eu dou atenção. Quem é da minha mentoria pode colocar aqui, que assiste meus vídeos, pode colocar, que é uma experiência realmente mentorada. Tá? Por isso tem limite de pessoas. Ok? Não é 200, 400 no Telegram, 600 no Telegram, que ninguém responde, ou eu coloco pessoas que vendem o produto para responder, que não acaba que não responde. Não é assim. Ok? Tá? É bem sério. Então, anotem, estudem, procurem. Vou deixar alguns livros aqui embaixo, como sempre, e até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.